Mensagem do dia 15 de outubro, dia do professor. Como ex-presidente da Associação Docente da Gama Filho, fui muitas das vezes procurado por colegas na tentativa de conversar sobre os problemas que surgiram na Gama Filho. Eu sempre procurei acompanhar tudo que estava ocorrendo no aspecto legal. E hoje eu posso dizer que nós fizemos parte de um sonho que se realizou, que desde o tempo do ministro Gama Filho, nós tivemos a concretização de um grande trabalho educacional em que nós chegamos a cursos de reconhecimento nacional e internacional de qualidade. E, infelizmente, nós chegamos a uma situação de que esse sonho ele terminou no momento em que não entendemos até hoje que a universidade foi administrada por um grupo chamado Grupo Galileu e, numa forma muito rápida, tomou conta da Gama Filho, da universidade da cidade, e causou todo um transtorno aos professores, aos alunos. Existem muitos ex-alunos que se formaram, terminaram o curso e até hoje não possuem diplomas. E não sei como vai ficar essa situação, porque era de responsabilidade do MEC, como nós pedimos em reuniões em Brasília, junto ao Ministério da Educação, com a presença de ministro, presença do secretário de regulação. Então nós pedíamos que, se a universidade trabalhava muito bem, não era o problema da qualidade, existiam algumas dificuldades, mas que podiam ser corrigidas, que a questão toda estava na administração, ou seja, que a gente chegou a pedir até uma intervenção que eles fizessem de temporária para normalizar e que se chegasse até um motivo pelo qual se concluísse que a Galileu fosse penalizada, que era a mantenedora, se dizia mantenedora, e não penalizar toda a universidade que era mantida. E nada disso foi ouvido e nada aconteceu depois dos prometidos, como uma assistência aos professores, assistência aos alunos, recolhimento de documentação, e nada disso aconteceu. E hoje nós temos uma situação que os professores não foram indenizados até hoje, funcionários, e existe até uma briga. No meu caso, por exemplo, eu cheguei a uma situação agora de perguntar como é que fica. Não, já chegou, já correu tudo, e qual é o juiz que vai pagar? Agora tem que saber se é o juiz do trabalho ou se é o juiz da massa falida. Ora, aí a gente sente que há uma tendência de que se leve tudo para a massa falida. E me falaram o seguinte, que na massa falida paga sem correção. Ora, entra na cabeça de alguém que uma pessoa que tenha, por exemplo, 500 mil para receber, que já são 6 anos, e que vai receber, como foi colocado pelo advogado da massa falida, que pode levar até 20 anos, quando ele receber R$ 500,
é, naturalmente que talvez não pague nem a passagem do ônibus. Então, há uma preocupação muito grande com relação a essas situações. Ninguém fala mais nada, a própria imprensa, os prédios estão lá abandonados. Aí dizem que há uma disputa agora, que os prédios são da família, que não pode entrar na massa falida, e a gente não sabe. Existe, parece, um pedido para resolver quem paga, se é o juiz da vara empresarial, se é o juiz da vara de trabalho. Então, são situações assim que embaraçosas. Eu só sei que no final todo mundo foi prejudicado, inclusive a sociedade brasileira, que tinha bons cursos na universidade, como o Brasil precisa de curso de medicina, precisa de médicos, e extinguiram um dos melhores cursos de medicina, que foi considerado, no passado, um dos melhores da América Latina. Cursos de educação física, que foi uma referência no Brasil, com atletas representando o Brasil em várias ocasiões. E então nós ficamos nesse aguardo, nesse impasse, e eu até peço para que as autoridades intervenham. Peço até que chegue até o presidente da República, que o conhecimento dessa situação, porque é um absurdo o que foi feito, e hoje é como se nada tivesse acontecido. Os professores, muitos, estão morrendo, e como foi colocado que isso pode levar ainda vários anos, então um professor que tinha 60 anos de idade, de repente estará com 80 e tantos anos, 90 anos, e muitos deles já até morreram. Então eu pediria que as autoridades interviessem nesse sentido de ver o porquê que não... Cada momento tem uma explicação e nada ocorre. Eu só sei que a universidade também da cidade foi acampada pela essa tal Galileu. Existia até um projeto de uma tal nave Galileu, que já estava no projeto pegar 4 universidades. Eu não quero nem entrar nesses detalhes, porque eu acho que a Polícia Federal já tem o conhecimento. Eu só pediria que agisse no sentido de que, pelo menos, indenizar professores, que alguns doentes, outros professores já morreram, que contribuíram muito com um sonho, e que é uma pena, porque, segundo o filho do ministro Gama Filho, o ex-secretário de Educação, professor Gonzaga da Gama Filho, ele diz o seguinte: a gente sabe que o Brasil hoje está num momento com muitas perdas de valores, que a gente precisa de uma transformação na educação. E eu sigo até o que ele falou, e chega uma situação até contraditória, porque ele diz o seguinte, que o Brasil que precisamos construir depende dos nossos esforços no campo da educação. Esforços todos os professores tiveram, e funcionários, e construímos uma universidade que era considerado uma das melhores aqui do Brasil, e hoje nós estamos assim, sem uma explicação, sem o recebimento de um tostão de indenização, muitos na situação até de desempregados, muitos só com uma aposentadoria que não corresponde ao que ele
tinha no passado e estamos nesse aguardo. Então fica um apelo do Dia do Mestre para que não ocorra mais essas situações e haja uma valorização para o mestre no Brasil, para o professor no Brasil. O professor é uma peça importantíssima, onde não é só com o avanço da tecnologia que vamos resolver o problema da educação, e sim com a presença de professores incutindo em todos os brasileiros valores, que a televisão possa também ajudar nesse processo de educação, não colocando somente coisas negativas, e sim muitos valores que todos os jovens e os brasileiros precisam. Então, vamos ficar, muito triste, eu falo isso daí, gostaria que nós tivéssemos naquele clima de uma universidade, numa vibração muito positiva, concretizando um sonho brasileiro. E acho que a história da Gama Filho vai ficar na história da educação brasileira. Obrigado.